Ai, que frio! 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 Oh, que frio! Eu não gosto de frio. Moços e moças, era uma vez o início do século XX. Como a gente já falou, no início desse século nós tivemos o levante, o surgimento e o crescimento de governos totalitários. Os senhores acham que havia apenas Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética e Benito Mussolini na Itália? Nananina, não, nós tivemos aqui um pouco mais para os ladinhos de Portugal e Espanha também ditadores que não ficaram muito atrás no quesito perseguições, violência e crueldade. Nossa, professores, mataram milhões de pessoas? Não chegou a patamares hitlerísticos, digamos assim. mas estão aí ditadores que assumiram vários dos aspectos daqueles governos totalitários e que, deixa bastante claro, era uma tendência na Europa daquele momento. O início do século XX é marcado por extremos, como diria Hobsbawm, o falecido, o saudoso historiador Hobsbawm, Eric Hobsbawm. Moço e moça, o que a gente vai falar hoje especificamente? Sobre o salazarismo e o franquismo, ou, para ser mais específico, sobre o surgimento e a instalação de governos totalitários em Portugal e Espanha, respectivamente Salazar em Portugal e Franco na Espanha. O nosso foco na palestra de hoje vai ser voltado para o salazarismo em Portugal, tá? Na próxima palestra a gente vai falar sobre o franquismo na Espanha. Hora ou outra eu vou fazer menção ao franquismo na Espanha, claro, mas o nosso foco hoje, ressalto, é sobre o salazarismo em Portugal. Galerinha, quais os objetivos da palestra de hoje? Tanto em Portugal quanto na Espanha, esses dois países passaram por instabilidades políticas, no início do século XX. Por quê? Porque suas antigas monarquias, que já eram seculares e já contavam com raízes extremamente profundas, desmantelaram-se, tá? E houve a instauração para substituí-las de repúblicas, que por sua vez também foram derrubadas. Nossa, professor, que bagunça. Pois é, eu nunca falei para vocês que o início do século XX seria moleza. Esse início de século é bastante conturbado. Professor, o que aconteceu em Portugal? Em 33, um cara chamado Antônio de Oliveira Salazar implementa aquilo que ficou conhecido como o Estado Novo, que era uma organização autoritária baseada no corporativismo e também era extremamente conservadora, violenta e repressora. Moços e moças, Estado Novo, não lembra você de alguma coisa? Não lembra de você de um país que começa com Bra e termina com Zil, cuja monarquia acabava de ser desmantelada também, substituída por uma república, república essa que nos seus primórdios ficou conhecida como República da Espada. Afinal de contas, os seus governantes eram eles próprios militares que não estavam muito dispostos ao diálogo, estavam mais dispostos à porrada mesmo. E então, mocinhos, olha só que interessante pra gente que não tá vivendo aquilo lá, né? Claro. Em Portugal, nós temos o desmantelamento da monarquia, de uma antiga monarquia, a implementação de algo que ficou conhecido como Estado Novo, cuja principal característica é o autoritarismo. Nossa, professor, dá para fazer uns paralelos aí com a história do Brasil? Sim, senhores, há uma série de proximidades. Moços e moças, havia muitas influências de regimes totalitários, havia muita influência de regimes totalitários na Espanha e em Portugal daquela época, o que comprova que regimes totalitários eram uma tendência na Europa daquele momento. Mas vamos continuar, senhores, falando sobre transformações. Vou explicar melhor, presta atenção. Portugal e Espanha passaram da monarquia para a república, tá? Isso a gente já conversou. Portugal era tido como um dos países mais pobres naquele momento na Europa. E é então que ele passa a adotar o modelo de república parlamentar em 1910. Professor, no Brasil a gente tem uma república presidencialista, não é? É sim senhor, é sim senhora, queridos alunos. Qual a diferença do parlamentarismo para o presidencialismo?
Sendo bastante simplório, ao invés de presidente, nós temos parlamentares que ocupam o cargo de executivo, e ao invés de presidente, nós temos um primeiro-ministro, que seria o equivalente ao presidente, tá? Pessoinhas, sendo bastante simplório, a diferença é essa. Ao invés de presidente, ministros. E esses ministros contam o primeiro-ministro, que é o líder maior deles. Mas, moços, como vocês podem ver, apenas 16 anos de república parlamentar. Porque em 1926 houve um golpe de Estado. Professor, quem deu esse golpe? Já falarei. A Espanha também, galerinha, naquele momento, estava passando por um processo de empobrecimento bastante severo. A Espanha, naquele momento, era pouco industrializada. Portugal e a Espanha estavam de mão dadas nesse momento. Além do mais, a crise do capitalismo da década de 20 acelerou um processo de queda daquelas monarquias. Por quê? Porque o capitalismo havia abraçado grande parte dos países naquele momento. Grande parte do mundo era capitalista. E a partir do momento em que a referência, o capitalista mor, está de joelhos diante de uma crise sem precedentes nesse sistema econômico, todos os outros que também funcionavam em torno desse sistema de produção, desse sistema de economia, foram afetados. Afinal de contas, com a diminuição da produção e do consumo, nós temos pessoas cada vez mais pobres, a qualidade de vida vai para os beleléus. E crianças, não há modelo de governo que sustente uma população insatisfeita porque o empobrecimento é vertiginoso. Não seria diferente com as monarquias velhas, antigas, que lá haviam. Esses e outros motivos aceleraram, catalisaram o processo de desmantelamento das mesmas, tá? E na Espanha, só para fechar esse tópico, transformações, saibam, senhores, que em 1923 houve também um golpe militar que obrigou o rei espanhol a abdicar. Criancinhas, a partir daí tem-se início a governos ditatoriais, que marcaram a vida social, cultural, econômica, política na Península Ibérica. E esses governos, senhores, iniciados lá por volta da década de 20, 30, perduraram até 1970. E saibam vocês que quando eu me refiro à Península Ibérica, olha que eu me refiro, olha aí, no pano de fundo do nosso slide, pode-se visualizar aquilo que hoje é a Espanha. Olha só, todos os estados que compõem: Castela, Toledo, Salamanca, Aragão, Catalunha, tudo Espanha. E lá no cantinho, a trepinha espremidinha, no oeste, a gente tem Portugal, com uma praia maravilhosa, uma saída para o mar sem igual. Criancinhas, a Península Ibérica é composta por esses dois países. Eles estão abraçadinhos, eles estão muito juntinhos, é muito difícil dizer onde um começa e outro termina. Nós nos referimos a Portugal e Espanha ao mencionarmos a Península Ibérica. Beleza? Fica claro? Muito bem, mas reforço, moços. Hoje falaremos mais especificamente sobre Portugal. Espanha terá um momento para que trabalhemos sobre ela depois. Moços e moças, os primeiros anos do Estado Novo Português. O que a gente tem para falar sobre isso? Bastante coisa, mas que eu vou falar só no próximo bloco. Espero você lá.